Hoje nós vamos falar sobre a trajetória de Abraão, continuando. Nós estamos numa série. Preguei já 2 vezes os homens. Preguei aqui no culto, vou pregar hoje. Semana que vem a gente encerra com o Gênesis 22. Quando ele vai para o monte levar o filho dele, mas é semana que vem. Hoje nós vamos ler Gênesis capítulo 13. Hoje pela manhã, eu estive na igreja do pastor Piva. Ontem, ele colocou no grupo, vou receber um pastor coreano, que ele vai estar na minha igreja, e eu queria muito que os pastores fossem. Felizmente, nem todos os pastores foram, aliás, nenhum foi, só eu. E os pastores do grupo de Ribeirão Pires. Estou tentando achar o nome dele aqui, deixa eu ver se eu acho o nome dele aqui. Esse pastor. Um minuto aqui, peraí, ó, pastor. É coreano, né? Então você imagina como é que é o nome dele, quer ver? Ó? Shin Chuan. A Paz. Pastor coreano. Deixa eu ver se tem o nome dele aqui. Yanto. Que eu falar aqui, vocês vão falar, Pastor Yang Shinshou. Tá? Eu não quero errar o nome dele, cara. É Shin. Que me chamou a atenção quando o pastor Piva chamou para a gente ir no culto hoje de manhã da igreja missionária. Ele colocou no grupo dos pastores: pastor, esse pastor, ele está no Brasil, veio para uma conferência, mas sobrou domingo de manhã. E o pastor Piva convidou ele para estar hoje de manhã aqui em Ribeirão Pires. E um senhorzinho de 70 e pouco, quase 80 anos. Baixinho, anda assim, não fala, obviamente, português, veio um tradutor. Ele montou uma igreja na Coreia, conhecida como a Igreja de Lata. Muito conhecida, tem 5.000 membros. Ele montou essa igreja há poucos dias atrás, tem 5 anos. Ele foi pastor de uma igreja grande, de uma denominação, que eu não vou citar o nome aqui, Assembleia de Deus. Ele foi pastor da igreja durante muito tempo. Durante 40 anos ele foi pastor. Pastoreou várias pequenas igrejas na Coreia. A Coreia é muito evangelizada, o povo coreano é muito determinado na oração, na fidelidade, na busca em Deus. É o povo mais avivado do mundo, é o povo da Coreia, porque eles buscam a Deus. E esse pastor trabalhou durante 40 anos como pastor, pregando nas igrejas da denominação. Um dia o presbitério juntou ele e falou assim: pastor, depois de 40 anos, o senhor está com 70, nós vamos aposentar o senhor, tá? Você está aposentado, não precisa mais pregar nas igrejas, você vai sentar, vai onde o senhor quiser, o senhor está livre. Aposentadoriazinha, você está aposentado. Aí ele falou: então tá bom, agora eu estou livre? Agora você está livre. Ele falou: durante 40 anos eu fui fiel a essa denominação. Agora eu estou livre? Estou livre. Eu nem quero aposentadoria, não. Aí ele foi para um lugar onde tinha um terrenão lá, social, e foi juntando um povo, uma meia dúzia, e foi juntando uma meia dúzia. Quando chegou a 10, ele já levantou o primeiro missionário, 10 membros e um missionário, 20 membros, segundo missionário. Aí eles pegaram ali nas casas, arrumaram esse terreno e foram construindo. Por que chama a igreja de lata? Porque eles pegaram um tambor de 200 litros, e corta o tambor assim, abre a massa, estica e fica uma placa. E o telhado foi fazendo com esses tambores. A igreja tem 5.000 discípulos dentro de uma igreja de lá. Em menos de 5 anos, tem 5.000 membros a igreja. E tem 480, se eu não me engano, 480 missionários espalhados pelo mundo. A filha dele está no Afeganistão, o filho está na Indonésia, o outro filho está não sei aonde. Então ele estava falando que para cada 10 membros da igreja, eles têm um missionário. Eu achei lindo aquele senhor com quase 90 anos, devia ter quase uns 80, já estava assim, uns 90. Mas ele pregava calmo e tranquilo, ele pregou uma palavra tremenda. Mas nunca é tarde para voltar ao propósito que Deus nos chamou, amém? Não importa a idade. Nós estamos nessa trajetória desse homem chamado Abraão. E hoje eu vi a trajetória de um homem chamado E esse homem, ele começou a história dele, uma nova história, depois de 70 e poucos anos, de 40 de ministério. Amém, queridos? Eu fiquei muito impactado com a vida daquele homem. Nos convidou para conhecer a Coreia. Nos convidou, falei: olha, temos hotel, temos hospedagem,
vai nos ajudar até na passagem. Estou precisando de uns 2 jovens para mandar, e quem sabe a gente consegue, eu não sei quanto custa a passagem. Mas eu falei, pastor, ora para nós, para a gente poder ir com vocês. O ano passado o Piva foi com o Sérgio, e ele nos convidou, eu fui apresentado lá para ele. Ele falou, não, quero que vocês vão para lá. Eu falei, vamos embora. Coreia do Sul, né? Vamos, do Norte não dá não, né? Onde Deus mandar tem que ir, amém, irmãos? Gênesis, eu já falei o texto? Gênesis capítulo 12, versículo 10, não é isso que eu falei? Por que vocês sempre se enganam, né, gente? Gênesis capítulo 12, versículo 10. Gênesis 12, 10. Lembrando você que está aqui assistindo pelo YouTube, compartilhe. Essa semana foi muito bom porque eu encontrei pessoas, como eu estava dizendo ontem, encontrei uma pessoa no noivado do pastor Celso, que a pessoa falou, olha, essa semana eu vi a palavra, hein? Trajetória de Abraão, que palavra bacana. Eu falei, glória a Deus. Eu falei, você ouviu pedindo para você compartilhar? Ele falou, vi. Eu falei, então compartilha, divulgue o canal do YouTube, entre lá, Fonte de Avivamento, e sempre tem uma palavra de Deus lá para a sua vida. Gênesis capítulo 12, versículo 10, diz assim, ó. Havia fome naquela terra. Desceu Abraão para o Egito, para ficar, porquanto era muito grande a fome na terra. Quando se aproximou do Egito, quase ao entrar, disse a sua esposa Saraí, ora, eu bem sei que você é muito bonita de aparência. Os egípcios, quando virem você, eles vão dizer, é a mulher dele, e vão me matar, deixando você com vida. Fala para eles que você é minha irmã, para que me considerem por amor a ti, e por tua causa me conserve a vida. E quando Abraão entrou no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-se junto dele. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem Abraão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos, jumentas e camelos. Porém o Senhor puniu Faraó e sua casa com grande praga por causa de Saraí, mulher de Abraão. Chamou, pois, Faraó a Abraão e disse, que é isso que você fez? Por que não me dissesse que era tua mulher? Por que não dissesse que era tua mulher? E me dissesse ser tua irmã, por isso a tomei por minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher, toma e vai embora. E Faraó deu ordem aos homens a respeito dele, e o acompanharam, ele e a sua mulher foram embora, e tudo que possuíam. Espírito Santo de Deus, é tua palavra, ela é viva, ela é poderosa, ela é eficaz. Encontra um coração nessa noite, Pai, onde essa palavra possa repousar, onde essa palavra possa fazer diferença, Senhor, e transformar a vida. Porque não é aquilo que eu falo, não é aquilo que eu penso, mas é a tua palavra. Que a sua palavra seja revelada nessa noite, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Queridos, quero te chamar a atenção para esse texto. Não sei se você já leu esse texto, essa perspectiva de entendimento. Olha que texto. Nós estamos falando da trajetória de um homem. Nós falamos da trajetória de Abraão, semana passada. Alguém que venceu no deserto. Alguém que voltou ao deserto. E lá no deserto ele encontrou altares que ele tinha feito. Depois que ele separa de Ló, ele vai para o deserto e encontra altares. Altares que ele já havia preparado para Deus. Ou seja, no meio do deserto, o que faz a diferença são os altares que nós já fizemos para o Senhor. Nós vimos semana passada que quando você passa por um deserto, o que faz a diferença é como você se porta, se comporta no meio desse deserto. Amém? Você lembra? A trajetória desse Abraão hoje, o texto que nós lemos de Gênesis capítulo 12, é um texto muito forte. Fala de Abraão, pai da fé.
Mas Abraão deu uma deslizada, mostrando que na Bíblia não existe nenhum homem perfeito, mostrando que no decorrer da palavra de Deus, o único que foi perfeito foi Cristo. E a Bíblia ela não se importa, ela expõe os homens. Quando o homem erra, a Bíblia expõe, o homem errou. A Bíblia ela não faz questão de esconder o erro do homem, mas muito pelo contrário, quando aqueles homens que têm uma trajetória segundo o coração de Deus, eles erram, a Bíblia mostra. Abraão no deserto, depois que ele separa de Ló, acontece aliás, antes dele se separar aqui nesse texto, ele chega uma fome muito grande, invade o ambiente que ele está. Não tinha comida. E o que Abraão faz? Ele vai até o Egito, porque o Egito é o lugar que tinha comida. Uma questão lógica. Canaã não tem, ainda mais essa região que ele está, Negueb, essa região que hoje envolve a Síria, é uma região seca. O Egito tinha um rio, como é o nome do rio? Rio Nilo, já existia o maior rio do mundo, em comprimento. O maior é o Amazonas em água, em volume, mas de comprimento é o Rio Nilo. O Egito sempre tinha comida, porque mesmo que não chovesse, as margens do Rio Nilo tinha muita plantação. E Abraão pega a sua tropa, pega a sua esposa e vai para o Egito. Quando ele está chegando na porta do Egito, meu irmão, presta atenção. Quando ele está chegando na porta, ele fala assim, Sara, Abraão aqui já tinha para lá de 75 anos de idade. Sara, por sua vez, tinha quantos? Uns 65, por aí, não é? Era 10 anos mais nova que Abraão, certo, Diego? Nosso mestre. Vamos imaginar que a Sara tinha 65 anos. Pensa bem, meu irmão. Ou ela usava muito Mary Kay, Rinodê, alguma pasta que tinha lá no Rio Nilo, no Egito, no Negueb. Por quê? Com 65 anos, Abraão 75, acabadinho. A Sara acabadinha. A hora que vai chegar no Egito, Abraão olha para Sara e fala, Sara, não fala que você é minha mulher. Porque se você falar que você é minha mulher, eles vão me matar para ficar com você, porque você é muito bonita. Marido, olha para tua mulher e fala, você está igual Sara, minha irmã. Fala, você está igual Sara. Que unção era essa que Sara tinha? Que com 65 anos, Abraão estava preocupado se o faraó ia matar ele por causa dela. E o texto diz, e eles fazem um combinado. Abraão faz um combinado com Sara. Você vai falar para eles, você vai mentir. Alguns dizem que ele era meio irmão lá em Ur, mas não importa, ele vai mentir. Você é minha irmã, beleza? Então anda de mão dada, não tira a aliança. Vigia, viu, irmão? Ó, conveniência para largar o casamento, conveniência para quebrar a aliança. Ali Abraão quebra uma aliança com a Sara. E ele entra de um lado, Sara do outro. Diz o texto que os faraó ficaram assim, ó, babando por causa de Sara. Ou só tinha mulher feia no Egito, ou Deus cegou o entendimento do incrédulo para que não vejam a glória, para que não vejam como a mulher estava derrubada. Ou Sara, com 65 anos, estava muito bonita, né, gente? Tem mulher com 65 anos que é muito bonita. A Rosângela mesmo está com 64,5, está linda. Ainda bem que ela está com as crianças hoje. Ela vê o vídeo e ela apanha em casa. Se eu acordar tomando... Se ela fazer para mim amanhã um bife Como é que é o nome do bife mesmo, gente? A molho madeira. Amor, fiz um bife a molho madeira. Uma madeirada, porque eu sei que ela viu o vídeo. Então, olha só. Abraão entra com Sara, camarada, e fala que é irmã, e os egípcios ficam babando. O que o faraó faz? Ei, meu irmão. O faraó pega a mulher de Abraão. Leva para os seus aposentos. Ah, pastor, mas ele só levou para os aposentos, não fez nada. Lê o texto. Faraó conheceu Sara. Conhecimento é relacionamento sexual. Tem muito puritano que quer defender aqui, que fala, não, se conheceu aqui. Conheceu. Foi para o quarto com o faraó, ficou lá com o faraó. Imagina Abraão, cara.
para matar a fome, ter que quebrar uma aliança. Você seria capaz de dar a tua esposa por causa de um prato de comida, meu irmão? E por que você quebra aliança com Deus por muito menos? Por que a gente quebra aliança, um pacto que a gente tem com Deus por tão pouco? Abraão, ele quebrou um pacto da própria esposa. Deus tinha falado através da tua esposa, através de você. Eu vou dar uma geração. Você vai perpetuar sobre a terra. E você vai ter uma geração e você não consegue cuidar de uma aliança que eu coloquei com você. Às vezes, marido, nós jogamos a nossa esposa para dentro do Egito. O Egito representa o mundo. Amém? Nós já vimos isso. O Egito representa o mundo. Deus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do amor. O Egito representa o mundo. E às vezes tem muito marido que por uma quebra de aliança lança sua esposa lá para o Egito. E os dois entraram para o Egito. Então Sara foi para lá e Abraão prosperando. Abraão ganhando dinheiro. Teve cabra, teve boi, teve jumento. Mas também o faraó mandava tudo para ele. Pode prosperar. Ei, meu irmão. Não vale a pena prosperar quebrando alianças com Deus, aliança com a nossa família, aliança com a nossa casa. Eu não posso prosperar, não posso querer ganhar dinheiro, não posso querer se dar bem na vida, se a coisa mais principal da minha vida é a aliança que eu tenho com a minha esposa, é a aliança que eu tenho com a minha casa, é a aliança que eu tenho com a minha igreja, é a aliança que eu tenho com o meu Deus. Porque hoje nós quebramos aliança por pouca coisa. E numa trajetória de um homem de Deus, às vezes nós quebramos a aliança. E talvez você está aqui hoje ouvindo e fala, pastor, eu já quebrei a aliança. Hoje o Senhor quer nos resgatar do Egito, amém? Em primeiro lugar, os desapontamentos na trajetória de um homem de Deus. Ninguém aqui pode imaginar que não vai falhar. Todos nós estamos sujeitos à falha. Na nossa trajetória, nós podemos desapontar a Deus, sim ou não? Desapontar pessoas. Já pensou Sara, cara? Quando Sara sai lá de dentro, e Sara era uma mulher tão santa que não tinha culpa de nada. A partir do momento, esse texto é pesado, tem pastor que não gosta de pregar não. A partir do momento que a mulher vai lá para dentro da cama, da casa de Faraó, e fica com o Faraó, Abraão prospera. Sara fica lá sendo subjugada. Mas o povo do Egito começa a se coçar de úlcera, de praga. Ficaram todos cheios de úlcera e foram perguntar para os deuses o que estava acontecendo. Tem uma pessoa santa aqui dentro que não é para estar aqui. Tem uma pessoa em santidade aqui. Não é culpa dela, é culpa do marido, do cabeção. Ei, a Bíblia diz, marido, que você é o cabeça da tua casa. Você é o cabeça aí, não é que você é cabeçudo igual nós. Mas a partir do momento que você é o cabeça, ou seja, você estrutura a tua casa, você segura, você mantém a aliança. E eles foram enchendo de úlceras. Aí o faraó viu, foi lá falar com Abraão e teve sorte. E Abraão falou, por que você não falou, cara, que era tua esposa? Eu não ia fazer nada, não. Abraão falou, agora que você me... Imagina Sara, cara, olha para mim. Imagina Sara descendo do quarto de Abraão, de Faraó. E olhando para Abraão, fala, mas que papelão, hein, Abraão? Que papelão, hein? O que você fez comigo, hein? Ô, meu irmão, o que você fez comigo, cara? Você consegue imaginar a cena? Ela falando para Abraão, Abraão, você deixou lá na casa do Faraó, cara. Você me deixou ficar com ele, você me vendeu, cara. Tem muitos maridos quando ligam uma internet, quando assiste uma prostituição na internet, tá fazendo isso com o teu casamento, meu irmão. Tá fazendo isso com a tua casa, tá fazendo isso com a tua esposa, lançando a tua esposa no Egito, lançando o teu casamento no Egito, quebrando uma aliança. E não sabe por quê, querido, que às vezes você está sofrendo no teu casamento, sofrendo na tua vida, sofrendo o que Deus está fazendo para você, e cheio de mimimi, cheio de bababá. Se converta, coloca o teu coração em Deus. Ah, pastor, mas nessa trajetória eu já pequei, não quero nem que você levanta a mão. Porque Abraão também pecou. Abraão também teve uma trajetória de pecado, teve uma trajetória de dificuldade. Mas nunca é tarde para você se arrepender, amém, queridos? Nos arrependemos,
Porque numa quebra de aliança como essa, quando você abre um site pornográfico e você é casado, você quebrou a aliança com a tua esposa, cara. Assim. Ah, mas ela brigou comigo, não sei o que, eu tô bravo. Tô pendurado. Você vai ver. De Deus não se escarnece. Tudo que o homem planta, o homem colhe. Davi, no começo da primavera, época em que os reis saíam para a guerra, porque passava o inverno, chegava a primavera, os reis então saíam para lutar. Era comum as batalhas, e Davi tinha um grande exército. Um dia numa primavera, Davi falou: eu não vou para a guerra, eu vou ficar em casa, eu vou ficar tomando um banho de sol. Começou a primavera, eu quero ver o meu jardim. Ele subiu no terraço, geralmente lá no terraço tinham flores, tinham plantas. Ele está lá, começo da primavera, vendo algumas plantas nascer. O terraço era alto, como se fosse uma laje. E ele está lá em cima do palácio dele andando. Os amigos, os generais. Ele tinha que ser o primeiro a ir para a guerra, mas ele mandou todos os soldados. Ele falou: hoje eu vou ficar em casa. Ele está lá olhando lá da sua casa e vê uma mulher tomando banho na bacia. Betseba. Lá de cima ele vê. Rapaz, todo mundo na guerra. A mulherada estava à vontade, todo mundo estava na guerra. Quem imaginar? Davi sempre foi o primeiro a ir para a guerra. Ele sempre foi o primeiro a se levantar e falar: agora eu vou para a guerra. E aí Davi estava dando brecha agora e estava lá a mulher tomando banho, todo mundo tranquilo, os homens estavam na batalha. A mulher estava lá, Betseba, ele olhou e falou: uau, 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 uau. Manda trazer essa mulher para cá. Ele traz Betseba para dentro do palácio e ele tem relação com ela. Depois vira uma lambança danada que ele tenta falar que é o marido. E o marido vem da guerra, mas não dorme com a mulher, ele manda matar. Enfim, está aí um desapontamento na vida de Davi. Deus o escolheu. Porém, ele pagou um preço por esse pecado. Ei, marido, ei, irmão, para jovem também. Chegou o tempo de ir para a guerra, de ir para a batalha, de fazer aquilo que Deus chamou. Não fica andando, passeando, vendo coisa que não é para você ver. Davi acessou a internet dele, o celular. Olha lá. Pronto. Suficiente para o pecado entrar na vida. Suficiente para levar uma pessoa a perder aquilo que Deus tem para a tua vida. Amém, queridos? Gênesis capítulo 15. Pula um pouquinho a folha. Não vou me demorar. Gênesis capítulo, mas a gente precisa ler esse texto também. Gênesis capítulo 15. Tudo isso aconteceu. Teve guerra com Ló, enfim, mas vamos para o 15. Deus anima Abraão. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: ei, Abraão, cabeçudo, não tema. Eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar? Eu continuo sem filho, e o herdeiro da minha casa é um escravo chamado Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: a mim não me concedes descendência, e um servo nascido na minha casa será meu herdeiro? A isto logo o Senhor respondeu dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de você, esse será o teu herdeiro. Então conduziu Abraão para fora e disse: olha para o céu, Abraão, conta as estrelas, se é que você pode. E disse: assim será a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso foi lhe dado como justiça. Disse mais: eu sou o Senhor teu Deus, que tirei da terra dos caldeus, para dar por herança essa terra. Perguntou Abraão: Senhor, como saberei que hei de herdar e possuir tudo isso? Versículo 9, respondeu Deus: toma uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada um de 3 anos, uma rolinha e uma pombinha. Ele tomou todos os animais, partiu no meio e pôs em ordens a metade de frente para a outra. E as aves não partiu. As aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Ao pôr do sol caiu o sono sobre Abraão. Um grande pavor e cerrava trevas o acometeu, cerradas trevas. Então lhe foi dito:
sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina na terra, e até aí. Versículo 17. E aconteceu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis que um fogareiro e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços, naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abraão. Olhe para mim, queridos. Nós vimos Abraão voltando do Egito, tendo essa brecha, essa mancada violenta. Aí ele volta novamente e chove na terra. E Abraão começa a questionar Deus. Abraão começa a questionar porque Deus havia dado uma promessa. Deus havia prometido algo. Não é ruim quando alguém faz uma promessa para você e não cumpre, sim ou não? Alguém já fez uma promessa para você e você ficou esperando? Alguém marca um horário com você e fala, eu prometo que eu vou estar aqui tal horário. E a pessoa não vem. Não é ruim? Alguém promete para você e fala assim, eu vou lá na tua casa levar alguma coisa. Você fica lá esperando, mas você está precisando daquela coisa. E a pessoa não se toca. Não é ruim quando alguém faz uma promessa e a promessa não acontece? Abraão aqui tinha uma promessa de Deus, você vai ter um filho, você vai prosperar. Porém nada acontecia. E aí vem o quê? O questionamento. Na trajetória de um homem de Deus, além dos nossos desapontamentos, vem os nossos questionamentos em relação àquilo que Deus tem para nós. Quantas vezes nós nos questionamos Deus, nos questionamos a promessa. Você está aqui de repente e fala, pastor, mas eu tenho promessa de Deus sobre a minha vida. Hoje eu recebi uma palavra tão bacana, eu estava indo para Pupiva e um jovem mandou uma palavra. E sabe quando você pega aquela palavra, fala, essa palavra é para mim. Ele falava assim, olha, chega um tempo em que o pai tem que pegar as flechas e tirar da aljava e lançar as flechas. Uma flecha não escolhe onde ela vai atirar. Uma flecha não escolhe onde ela vai. A flecha simplesmente vai. E eu estava velando por uma promessa de Deus sobre a minha vida. E quando eu vi aquela palavra, eu falei, glória a Deus, eu sou como flecha na mão do Senhor. Abraão então estava aqui falando, Deus, essa promessa não acontece. Aí Deus fala para ele, Abraão, já comigo, cara. Eu falei que eu vou te abençoar, eu vou te abençoar. Se Deus falou que vai abençoar você, fica tranquilo. Ele não é homem nem filho do homem para que minta, amém? Ele vai cumprir a promessa na tua vida. Abraão fala assim, mas pelo jeito, eu vou ter que ficar com o meu escravo Damasceno, porque meu filho não vem, então vou ter que, ele que vai ser o herdeiro. Às vezes nós falamos isso para Deus. Deus, não está acontecendo nada, então eu vou ter que dar um jeitinho aqui. Deus fala para ele, Abraão, pega uma vaca, um novilho. Todo mundo sabe que é um novilho, um boi. 3 anos, até 3 anos der um novilho. Pega um boi, pega um novilho, pega uma cabra, pega um carneiro, tudo de 3 anos. Pega uma rolinha e uma pombinha. Olha o que ele pede para Abraão. Abraão, pega esse boi e corta no meio. Vem cá, Diego. Fazer tipo um boi, como se você fosse. Deita aqui no chão. Ó, faz de conta que o Diego é o boi, certo? Na Bíblia, boi representa força, inteligência, sabedoria. Tem boi que não come muito capim e fica meio magrinho, né? É um boi, né, gente? Então, assim, boi na Bíblia representa autoridade, não é isso? Chifre na Bíblia representa autoridade. Como que ele cortou o boi no meio? Ele não cortou o boi assim, ó. Certo? Faz mu. Ele não cortou o boi aqui. Ele cortou o boi assim, ó. Ó. Entenderam? Só para ficar claro. Deixa eu pegar um cabrito aqui. Não, deixa pra lá. Ele pegou o cabrito e cortou de comprido. Ele cortou o carneiro de comprido. E a pombinha, a rolinha, deixou lá. Então Abraão cortou o boi, abriu no meio, deixou um corredor no meio para ele passar. Imagina o sangue, imagina a cena, né? Você que é vegano, você que é vegetariano, tá na Bíblia, gente. Cortou o boi aqui, outro boi, uma parte para cada lado, o sangue vazando, vísceras, tal. Andou mais um pouquinho, colocou uma cabra, cortou no meio, andou mais um pouquinho, colocou um carneiro. Já vai entendendo o que significa esses 5 bichos, né? Aí colocou uma pomba, não cortou. Colocou uma rolinha, também não cortou. E Deus não falou mais nada, só falou para ele fazer isso. E ele ficou lá, e agora? Quando ele olhou, os urubu estavam descendo.
Os urubus estavam descendo para comer aquilo que Deus tinha pedido para Abraão fazer. Os urubus estavam descendo para comer a obra, aquilo que Abraão tinha feito, aquilo que Deus pediu para ele fazer. E as aves de rapina, os abutres, desciam e Abraão estava enxotando aqueles bichos. Qual era o trabalho de Abraão? Imagina o sol forte. Durante todo o dia, Abraão passou o dia inteiro espantando as aves de rapina daquilo que Deus tinha chamado para ele fazer, da oferta que Deus tinha preparado. Ou seja, queridos, nós também somos chamados para Deus, para guardar a nossa aliança, porque ali Deus ia, nós vimos o texto, que Deus renova a aliança com ele, depois no final que o fogo passa. Deus nos chama, porque quem são essas aves de rapina? Quem são? Quem? O tambor. Que tambor? O tambor de lixo, o diabo. As aves de rapina do nosso casamento, da nossa vida, o que nós temos que fazer? Enxotar. Aquilo que impede as nossas vidas, o nosso crescimento com Deus. Ou seja, essa parte de enxotar os urubu, foi a parte que Deus passou para Abraão fazer. Deixa eu dizer uma coisa para você, aquilo que é para você fazer, Deus vai pedir para você fazer, Ele não vai fazer. Tem coisas que dependem de nós. Guardar aquela aliança, guardar aquilo que estava preparado, fazia parte de Abraão. Depois Abraão chega no final da noite e dá aquela cochilada. Deus vem um fogo e queima tudo aquelas ofertas. Aqueles 5 animais representam os 5 continentes da terra. Onde a palavra, onde Abraão, a geração de Abraão, toda a descendência de Abraão seria tocada. Primeiro o boi, que é uma geração, um continente grande, a cabra, o carneiro, a pomba e a rolinha. Porque Deus estava falando para ele, a sua descendência, ela será incontável. Ou seja, todos os cantos da terra, a descendência de Abraão tocou, porque ele decidiu tocar as aves de rapina da aliança. Tem momento que a gente vai ter que enxotar as coisas ruins daquela aliança que nós temos com o nosso Senhor. A maioria das pessoas, sabe por que elas fracassam? Porque elas resolvem dar ouvidos para quem não está construindo nada. Abraão estava triste aqui, estava preocupado, e muitas pessoas estavam falando, Abraão, você fala desse filho, fala que você vai ser o rei de tudo, e começou a dar ouvido, e Abraão começou a ficar triste, então vou ter que pegar meu servo. Ei, a maioria das pessoas fracassam, porque elas dão ouvido para quem não faz nada. Conhece alguém que não faz nada pelo outro? Conhece alguém que não faz nada pelo próximo? Conhece alguém que só se preocupa consigo mesmo? Não dê ouvido a essa pessoa. Não dê ouvido a quem não está construindo nada, queridos. Ali em Neemias estava construindo uma grande obra, a reconstrução do templo. E chegou três aves de rapina ali. 3 urubu. Sadraque, Mesaque e Abednego. Não, esse é outro urubu. Esse é outra bênção. Chegou lá Sambalate, Gesem, Tobias. Obrigado. Está na Bíblia, é tanto nome. Esses camaradas chegaram e falando para ele, para com essa obra, para com esse negócio. Ele falou, não vou dar ouvido, eu estou fazendo uma grande obra, eu não posso parar. Não dê ouvidos para quem não constrói nada. Não dê ouvidos para quem não acompanha pessoas. Não dê ouvidos para quem não discipula ninguém, para quem não ora por ninguém, para quem não visita ninguém. Não dê ouvidos para quem só pensa em si mesmo, para quem não consegue mover uma palha em direção a outra pessoa. Porque existem pessoas que só pensam em si, só vivem para si. Tudo é do jeito da pessoa. Não pare para ouvir pessoas que não estão construindo nada nesse tempo, querido. Abraão começou a questionar Deus justamente por isso. Porque ele viu que as pessoas começaram a questionar. E aí, cadê? Ei, algumas pessoas vão falar para você, cadê? Você está indo na igreja, estou vendo você igual. Não estou igual não. Estou com uma... achei que eu queria. Ninguém vai me xingar. Mas vai a onda, né, piá? Ó, vou dar uma flor dessa aqui para cada um. Todo mundo seca a flor embora, tá? Tá aqui, ó. Espantando as aves de rapina. Espantando as aves de rapina. Dá vontade de dar uma dessa em você hoje, irmão. Que Deus me perdoe, cara. Ó, espanta. Ah, negão. Aqui é vontade dobra. Ó,
espantando as aves de rapina, querido. É isso que tinha que fazer, tá ali, ó. Estou espantando as aves, cara. Estou limpando aqui, ó. Deixa, sai para lá. Estou construindo uma grande obra, estou fazendo coisas para o Senhor. Eu estou vindo na igreja, estou buscando, não é fácil. No começo do mês eu falei, vamos fazer um propósito de vir para o culto. Eu estou louvando a Deus. Porque uns irmãos entraram com nós nessa loucura aí. Eu já vi outra igreja, né, pastor Hilden? Esse mês de junho nós entramos num propósito de fazer a diferença. Cabe mais. Dá para trazer mais uma pessoa para a igreja, dá para trazer mais alguém. Agora, se você vem para a igreja, não ganha uma alma para Jesus, não traz uma pessoa para a igreja. Tem alguém fazendo obra, queridão, ó. Espanta as moscas, amém, querido? Sai daqui. Chegar uma pessoa perto de você com palavra de derrota, taca isso aqui na poupança dela, amém? Em nome de Jesus. Como eu disse, representa os 5 continentes. Para a gente encerrar, querido. Eu vi uma frase interessante, eu vi numa mensagem essa semana. Uma pessoa fala assim: algumas pessoas dizem, eu deixei tudo para seguir Jesus. Deus não pediu para você deixar tudo para seguir Ele. Deus pediu para você deixar o pecado. Amém? Eu ouço muito isso na roda de pastores. Quando eu estou em café de pastores, reunião de pastores, eu vejo pastor, eu já fiz isso também. Sou besta mesmo. Ai, há 12 anos atrás eu tinha uma empresa que eu trabalhei 12 anos nessa empresa. E um dia Deus falou, deixa tudo. E eu deixei tudo. E vim ser pastor. Mas era uma chamada específica para mim. Você não precisa deixar tudo para você seguir a Ele. Aliás, você precisa deixar o pecado. Amém? Mas a pessoa fala, eu deixei trabalho, deixei faculdade. Meu irmão, vai fazer uma faculdade, jovem, pelo amor de Deus. Vai estudar. Eu estava conversando com um pastor essa semana. Ele está indo para a 4ª faculdade, cara. Acabou de fazer psicologia, está indo agora fazendo sociologia. Conversar com o camarada é como você conversar com alguém, sabe? Não é aquelas frasinhas de efeito que a gente vê desse movimento que existe hoje. É conversa. É pessoa falando, tratando. Você vê que pessoas que vale a pena conversar. Jovem, sai desse ambiente, cara. Sai desse ambiente. Entra num ambiente que Deus tem para a tua vida. Deus tem mais para a tua vida, amém? Vai estudar, vai fazer uma faculdade, vai, enfim, vai ser modelo, né? Diego aqui pode ser modelo. Ou ele pode ser ator. Atormentado? Não. Eu estou terrível, eu preciso parar. Eu preciso parar, eu vou parar. Em nome de Jesus, estenda suas mãos para cá, falando, pastor, Deus, para esse pastor. Eu sou terrível, mas eu vou parar. Amém? Você não precisa deixar de frequentar os seus parentes, cara. Vai comer um churrasco com o teu parente. Se ele está tomando uma cerveja, você vai lá e dá um gole, amém? Na Coca-Cola. Ô, irmãozinho já foi dando glória. Vigia, cachaceiro, pé de cana. O irmãozinho já falou, pode? Irmão, tudo pode. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Amém? Você pode usar uma cerveja, claro, para fazer uma carne, né, cozida. Aquela carne que a cerveja fica, né, derrete. Mas para que usar cerveja? Não tem outra coisa? Mas enfim, vai no aniversário do teu parente, do teu amigo. Mas não perde a oportunidade de falar, vim aqui no teu aniversário, agora vamos para a igreja comigo. Seja a luz naquele lugar, amém? Aí o cara vai nas trevas, já abraça as trevas. Não, vai lá, mas seja um instrumento de Deus, em nome do Senhor Jesus. Deus não pediu para você deixar nada disso. Deus pediu para você deixar o pecado. Diga comigo, deixar o pecado. Amém.